Vamos. Tarantam. Olá, estamos ao vivo nesta quinta-feira, 13 horas e 2 minutos de atraso. Super bom, né? Para falar sobre o feminino na escrita na série Lives 8M, que é esta série de encontros. Olá, gente, vamos chegando, vamos apertando o aviãozinho, compartilhando essa live com os amigos. Nessa série de lives que vai falar sobre comunicação, negócios e escrita. Temos convidadas potentes neste mês de março, todas as quintas, hoje excepcionalmente às 13 horas, porque a nossa convidada, Margarida Kruff, só poderia nesse horário, então a gente já adequou. Vamos falar do feminino na escrita, já vou convidá-la aqui. Vamos ver. Margarida, tu está on já? A mãe tá on aqui, ó. Vamos começar essa live, olha aí. Oi, Renata, seja bem-vinda. Cláudia, também, todas bem-vindas. Vão compartilhando essa live aí, vou fazer a mesma coisa, apertar o aviãozinho e convidar as pessoas para participar deste encontro com a Margarida para falar sobre o feminino na escrita. Vamos lá. Convidando as pessoas. Com a Margarida, então, a nossa. Eu sou a Elaine Barcelona, jornalista fundadora aqui da Rosa Carvão, você que não me conhece. E este perfil fala sobre comunicação e negócios e muito sobre escrita criativa. Eu digo que eu estou com os 2 pés na escrita criativa. Convite enviado. Aceita aí, Margarida, e vamos entrar nesse bate-papo. Oi. Oi, Tudo bem? Tá me vendo bem? Tá tudo tranquilo? Eu estou te vendo bem, lindamente. Me ouvindo também? Tudo certo? Tudo certo. Tá me ouvindo bem também? Tranquilo, bem legal. Oi, a Angel entrando. Pessoal, vamos dando um coraçãozinho pro Instagram, né? Compartilhar essa live aí para mais pessoas possível. E, Ângela. eu já me apresentei, já disse quem eu sou e a quem eu vim aqui neste perfil. E o Uhum. objetivo dessa live é falar sobre o feminino na escrita. Queria que você Isso. apresentasse, por favor. Bom, meu nome é Margarida Crefe, eu tenho a página do Kiron Jornada de Cura no Instagram e no Face. Sou professora de língua portuguesa e literatura, formada pela URGS, trabalhei na UBRA, em algumas escolas aqui de Porto Alegre. Atualmente eu sou professora do Estado. Enfim, passando momentos difíceis, como todos as outras pessoas do planeta. Mas professor parece que tem as costas um pouco mais largas, né? Então a gente está aqui absorvendo e transformando algumas situações. Mas Professor é também quase né? Porque para aguentar todo esse cenário é, político, o professor é, nossa, é guerreiro, é é todos, tudo. todo mundo está passando uma situação difícil, mas se a gente for olhar, né, tem um estigma aí que está sendo trabalhado e eu vejo isso também como positivo. Não estou reclamando, só estou evidenciando, né? Também sou terapeuta holística, tenho formação em Reiki Usui, na formação em Reiki da Chama Esmeralda. Trabalho com pedras como terapia, massoterapia. Sou astróloga e desde criança, eu digo, porque desde criança eu olho as estrelas e tenho uma paixão pela lua.
E na escola e na universidade eu trabalhei com oficinas de texto e também faço oficina com mulheres, né? Atualmente, em função da pandemia, está um pouco mais restrito. Mas a oficina para escrita, né? Na universidade, lá na UBRA, a gente tinha o Beijo da Escrita, que era uma oficina destinada para alunos, para desbloquear, para tornar a escrita mais fácil e de uma forma lúdica. E com as mulheres. Oi? Antigamente a gente não dava esse nome de escrita criativa, né? É, Mas já se trabalhava desde sempre com essa questão da criatividade. com o lúdico, né? Naquela época a gente lidava muito com essa coisa de uma escrita solta, enfim, estava uma construção do que hoje é essa escrita criativa. E acho que tem muito a ver também com a psicologia, né? Em função de lidar com os sentimentos e os desbloqueios, a imaginação ativa que o Jung fala, e isso vai passar por uma escrita, né? Soltar. Então é importante. Então, sou uma aprendiz da vida, estou aqui escutando, aprendendo e ressignificando muitas coisas. Né? Quando tu cita psicólogos teóricos e pesquisadores dessa área comportamental, então é super certo dizer que a escrita é baseada no comportamento humano, no autoconhecimento, no É, sentimento emocional. é um diálogo interno, né? Eu gosto muito da Clarice Lispector. Aliás, eu indico para quem quer iniciar enveredar esse caminho da escrita, né? Começa com Água Viva, que são textos bem interessantes e ela tem muita coisa que é dita ali, né? Quando tu me convidou para essa live, né, a gente bateu um papinho a respeito e eu vejo a escrita como essencialmente do feminino. E aqui a gente não pode simplesmente materializar isso na mulher, né? Vamos lidar com a ideia que é muito anterior, né, com essa questão energética. Existe uma energia receptiva e uma energia ativa. Essa energia receptiva, ela é yin. Então é do se escutar, do refletir. Então eu estou olhando aqui e estou vendo a Elaine tomando uma, né? Presumo que seja café ou chá, enfim, aquela xícara. E eu vou fazendo uma leitura de tudo isso, dos livros que estão ali atrás, do lugar, da pessoa, a expressão. Isso é uma escutatória, apesar de estar se referindo à visão. Porque é você abrir os teus sentidos para tudo aquilo que está vindo do outro. Né? E parecem objetos soltos, e aí a gente entra na simbologia, mas você vai compondo o universo daquela pessoa. Né? Então, a escrita, a reflexão, a palavra, ela é resultado disso que é um diálogo interno. Né? E a Clarice Lispector tem um texto, tem uma frase, na verdade, eu gostaria de ler aqui para a gente iniciar por ali. Ela diz assim: escrever é o modo de que tem. Desculpa. Escrever é o modo de quem tem a palavra como isca. A palavra pescando o que não é palavra. Quando essa não palavra, a entrelinha, morde a isca, alguma coisa se escreveu. Oi. Então, assim, ó, não é os livros, não é a xícara de café, não é o enxugar os olhos, é o conjunto. E quando eu consigo captar o que está sendo dito na entrelinha, eu consegui estabelecer uma comunicação, porque ela vai além da palavra. E isso só pode ser feito por essa receptividade. Então não é aquela coisa, eu preciso vender.
Ah, placas de vende-se tem aos montes, entende? Mas o que que vai captar o outro nessa minha atitude? É essa entrelinha. E essa entrelinha perpassa por esse feminino. Existe alguém nesse momento que precisa ouvir a Margarida. Porque a linguagem que a Margarida usa, a forma como ela se dirige ao outro, é a forma que aquela pessoa precisa. E o universo é extremamente inteligente para trazer aquele outro. Isso se chama o grande imã do feminino. Né? A Vênus, que é a regente, aí trazendo um pouquinho de astrologia, né? A Vênus, ela é o nosso perfume interno. Esse perfume, quem não gosta de sentir um perfume? E a gente se inebria com esses perfumes e a gente vai atrás para saber de onde que é, que flor é essa. E é isso que une. Quando a gente consegue captar esse perfume, a gente consegue expressá-lo. Não? Então, Margarida, isso é muito abstrato, isso não é assim. Né? É, porque cada um de nós tem a sua expressão. Só que a gente está muito para fora e a gente não E consegue se ouvir. quando a gente fala de escrita, a gente pensa também que é uma forma de comunicação um pouco unilateral, né? Porque uma outra pessoa precisa aceitar ler, Sim, precisa se conectar com essa mensagem, com esse conteúdo que a gente está criando cotidianamente por vários canais disponíveis, né? E agora com essa pandemia, muito no digital. E aí, como faz essa conexão, como fazer essa leitura do outro para chegar às vias de fato, né? Ao come, consumo dessa começa por se escutar, né? Escutar assim o que aquele momento está dizendo, para dar uma ideia para as pessoas, né? Ah, eu sou astróloga e fazia o céu da semana, né? Durante algum tempo eu tive um auxílio de um marketing digital que me incentivou muito a fazer um trabalho diário. E eu, como uma boa sagitariana, não gosto muito de regras, sou meio libertária, né? não Então, isso gosta aqui, nada de regras. se há regras, eu sou contra. Mas brincando, assim, eu precisar. Não é que sou contra, não, tirando a brincadeira de lado, assim, eu preciso sentir aquilo dentro de mim. E eu acho que a grande questão hoje dos textos, principalmente por essa difusão tão grande e exigência de várias mídias, então a gente precisa estar o tempo todo colocando texto, fazendo coisas. É necessário, sim, eu não estou aqui para dizer que isso não é importante, mas isso precisa estar conectado. E essa conexão não é só com o teu produto, mas é com a tua verdade e a verdade daquele que te ouve, daquele que te vê, daquele que está ali acessando. Né? E essa verdade, ela passa por esse lado interno. Eu preciso me colocar e entender que o produto que eu faço não é para mim, não é para me mostrar, não é para eu ser o bambambam bam, bam da história. Porque quem faz esse tipo de coisa vai cair no vazio, por mais que tenha não sei quantos casos de seguidores, entende? É muito vazio a coisa, não tem todo esse retorno. Né? O que que interessa nesse momento? É que forma eu vou atingir o outro, mas primeiro me atingindo. Então, essa escutatória interna é importante. Então, eu estava dizendo que eu queria, né, tinham me dito para fazer coisas diárias, e eu tinha algumas relutâncias. Até que eu senti isso no meu interno, e foi numa meditação.
E aí, a partir daquele dia, eu comecei a colocar, me veio o nome da história, né? A astrologia na vida diária. E todos os dias eu posto quais são os aspectos, dou uma dica, uma tradução daquilo que o céu está mostrando, né? É um texto curto. E fiz um card, né? O primeiro card era, e aí são as leituras, né, que eu estava dizendo da questão dali dos livros, da estante, da xicrinha, como que a gente faz isso? Mês de fevereiro é um mês que as pessoas estão de férias, mas é mais do que isso, é um momento em que a energia está passando por um descarrego, uma transbordação, né? Transbordo de energias. E o mar faz isso. O mar te limpa pelo sal, por várias coisas. Não tem quem fique na frente do mar e não se expanda. E não. Enfim, Como diz aquele dito popular ou meme, né? Não é água para ter calma, é água salgada. exatamente. Então, assim, ó. Aí eu coloquei o mar, um pôr de sol, enfim, né? E o que eu recebi de mensagens no direct das pessoas não era nem tanto pelo texto, mas pela imagem. Depois algumas pessoas foram pelo texto. Enfim, eu estava fazendo aquilo porque eu senti dentro de mim. E aquilo captou as pessoas. Elas sentiram, elas captaram a entrelinha. Então, o que é esse captar a entrelinha? É eu me sentir junto, a pessoa entender o que eu também preciso. E agora, no mês de março, eu estou com uma pedra e a água passando por essa pedra. Né? E o quanto isso, nesse momento, a gente está se sentindo assim, as coisas estão vindo de roldão e a gente tentando, não, só um pouquinho, deixa eu ver, eu preciso fazer isso, eu preciso, como uma pedra, tentando se firmar numa coisa que hoje não tem mais a segurança. Né? E isso, É que depois de um ano de pandemia, depois de 2020, onde a gente precisou se readaptar e conhecer o digital, outros se readequar, outros ah, se, se apropriar das ferramentas para se comunicar com as pessoas, com os clientes, para se conectar com essa audiência. Depois desse período de experimentação, de teste, de conhecimento, a comunicação pelas palavras, a escrita, ganhou um valor que antes era, né, investigado. E a escrita corporativa, ela precisou também buscar essa conexão que tu está comentando, né? Essa observação, acolher as sim, dores do outro, do seu cliente, para poder estabelecer esse canal de comunicação as e pessoas, demonstrar os seus valores, né? isso, as pessoas estão em embarcações diferentes, mas passando por uma mesma tempestade. Então, é óbvio que o teu cliente sabe que tu estás na mídia, estás nas redes, porque é o teu trabalho, é o nosso trabalho. Né? A gente hoje vende por aqui. Né? É uma forma de subsistência, enfim. Então, dessa premissa ele sabe. Mas o que vai te conectar a essa pessoa não é simplesmente vender um produto. É a qualidade, é o que a tua linguagem tem para me dizer. E a escrita, ela é o que vai dar o pulo do gato. Eu vou gostar de ler o teu texto. Aí as pessoas dizem assim, ai, mas eu não sei escrever, eu não sei o português, eu complico nas vírgulas. A vírgula é o meu problema. Acentuação, mas trocou a acentuação. Gente, são os detalhes. Realmente é importante? É.
Mas se você não tiver o que dizer, do que vai adiantar todas essas regras? Você vai juntar um monte de palavra e pode estar no melhor português, mas não me tocou, não tem nada a ver. Então, Pode ter todas as informações possíveis, pode estar em promoção, pode estar pintado de dourado, que não vai não dizer nada. vai, não vai, né? Não é a embalagem do produto, na verdade, é a qualidade desse produto. E a qualidade dele passa por esse se ouvir. Porque se eu não sei ouvir a mim, eu só quero mostrar o meu produto, olha o quanto eu sou maravilhosa. Venham, eu sou maravilhosa. É um ego do tamanho do planeta que está por aí papagaiando. E as pessoas percebem isso, as pessoas fogem disso. Aí quando você fala de um outro jeito, né, colocando às vezes a tua própria experiência, não para te aparecer, né, às vezes a gente passa por situações bem difíceis e está ali colocando, gosto muito de, né, na questão do marketing, assim, da Anne, né, da Anne Antonishi, ela coloca coisas, fala da relação dela, coloca aqui, coloca. Eu não tenho esse jeito tão, né? Eu sou um pouco debochada, brincalhona, essa coisa toda, mas com pessoas muito mais. Né? Sinto que não é o que deve ser feito. Eu, Margarida, não ficaria à vontade. Mas também gosto de brincar. Então, qual é o teu tom? Qual é a dosagem disso na tua escrita, na tua comunicação? Né? O fato, por exemplo, de não estar sorrindo o tempo todo não quer dizer que eu não seja acolhedora. Eu posso acolher através do meu tom de voz, da minha fala, né? Da própria escrita. E aí é escolhendo, é percebendo. Vai ter um dia que fica legal, tem outro dia que não fica tão legal. Mas você é nesse ritmo que o aprimoramento chega. E isso tem muito a ver com o feminino. Né? Quando a gente lança uma semente na terra, é um processo, leva tempo para essa semente desabrochar. Isso não depende só da terra, depende da qualidade, né? De cor, de que semente é essa. Tem sementes que têm uma película muito fácil de ser rompida, tem outras que já leva mais tempo. E isso também é o texto, a dureza que a gente tem no interno em se ouvir, em se abrir para a vida, se deixar permear. Esse é um trabalho de autoconhecimento. A escrita é um autoconhecimento, mesmo que seja o texto só para vender. Mas, Margarida, nós estamos vivendo um tempo também urgente, né? Como a gente vai equilibrar essa maturidade e esse autoconhecimento com a urgência, com a necessidade do capitalismo? Porque, né, é uma preocupação. Como fazer isso? Como é que essa expressão feminina nos auxilia nesse processo de comunicação? Pois então, eu acho que o primeiro momento é se dar conta de que tudo isso que você falou, capitalismo, isso ainda existe mesmo? Ou a gente está fazendo um esforço muito grande para manter uma realidade que a gente conhecia? E o universo está fazendo uma força muito maior para nos mostrar que tudo isso que a gente fazia nos levou ao coronavírus. Acho que tem uma pegadinha muito legal de se olhar aí, e o feminino ele consegue perceber, né? Porque para mim foi muito significativo lá no início da pandemia, quando a gente, em 2, 3 semanas de parada, de lockdown em vários lugares do mundo, animais, a natureza conseguiu se reconstituir de uma forma muito rápida. Camada de ozônio, sabe? Alguns rios, que mudou. Saiu várias reportagens, várias fotos mostrando isso. A natureza, o feminino está nos dizendo alguma coisa.
Existe o coronavírus que nos ameaça, mas nós somos uma ameaça à Terra. E ela pode sim acabar com a brincadeira dessa espécie. Uhum. Entende? Então, assim, é muito anterior, eu acho, Elaine. É como que eu, neste momento na Terra, o que eu tenho para oferecer é realmente necessário para o outro. E sendo necessário para o outro, como que eu vou dizer para o outro, olha, eu faço isso, entende? E esse tripé, ele passa por uma preocupação comigo, com o outro e com a natureza. E aqui natureza eu estou dizendo tudo, eu estou dizendo tudo que faz parte desse planeta. Então, como se postar, como vender, como fazer essa troca, eu realmente não tenho a fórmula. Mas eu sinto internamente que se eu me postar de uma forma receptiva para o outro e colocando o meu produto, dizendo, olha, isso é significativo porque transformou a minha vida. Eu hoje só consigo fazer um mapa, só consigo ouvir o outro e ver o outro, porque eu sei o quanto isso produziu de efeito em mim. Então, é nessa verdade que eu me apoio e que eu presinto que as pessoas precisam fazer. O teu produto, a tua qualidade de trabalho no marketing, ele é muito boa. Né? Eu sei porque a gente partilhou disso um ano e pouco, né? Ou quase dois, não me lembro mais, mas foi significativo, alterou muitas coisas em mim. Então, eu sou a tua própria propaganda, entende? Porque tocou. E é isso que as pessoas precisam, não é a quantidade. As coisas hoje, elas vão ser devagar, mas é um crescimento certo, desde que esteja ouvindo isso. Agora me vem uma outra curiosidade. Só eu estou fazendo perguntas aqui, mas pessoal, vocês também podem fazer. Só ali no ponto de interrogação, clica ali e manda essa perguntinha, essa dúvida para nós, que aí a gente consegue visualizar super bem aqui. Marga, tu falou das oficinas no início desta conversa, de como elas aconteciam, né, no Uhum. início. Tu vê uma mudança nessa demanda pessoal pela comunicação escrita daquela época? Quanto tempo foi aquela época? Qual era o perfil daquele público e a sua necessidade Tá, para esse dia? as Mudou? oficinas, sim, as oficinas, elas ocorreram. Eu trabalho com oficinas desde. Eu entrei na Ubra em 80, desde uns 87, 88, por aí, 89, né, as oficinas ocorrem. Eu trabalho com oficinas. Na universidade, ela era muito voltada para aluno, né, para os alunos de todos os cursos que tinham dificuldades de escrita e de compreensão dos textos. Então, a gente fez de uma forma lúdica. E essa forma lúdica que eu acho que é o pulo do gato. O que seria esse lúdico? É se expressar, não de um texto teórico, etc., sobre as tuas coisas pessoais, sobre os teus pensares e sentires. Afinal de contas, a tua reflexão a respeito de alguma situação da vida. E a gente fazia isso de várias maneiras, levando texto, música, conduzindo uma. Eu me lembro que eu fazia muito isso, né? Fazia uma meditação com o pessoal e disse assim, agora escreva. Deixava eles zen, aí eles ficavam assim, sabe? Eles escreviam, escreviam, escreviam. Né? Eu tenho também alguns exercícios relaxantes quando eu faço as oficinas. E Isso. aí, bem essa ruptura, né? Faço eles criarem um cenário totalmente relaxante, onde eles queriam estar naquele momento, a situação que eles mais amaram até então e tal. E aí, daqui a pouco eu digo assim, ok, agora vocês voltem para cá e escrevam. Isso. É E bem isso, assim, agora escrevam.
E ele, não, mas estava tão bom assim, mas vai continuar. Me relata, me diz o que que tu sentiu, como tu sentiu. E aí as oficinas, teve as oficinas para as mulheres que começou através de um projeto lá da Ubra, que era a Ubrate, que era para mulheres da terceira idade. E na época eu estava lendo o livro Mulheres que Correm com Lobos, e ela foi o gatilho para levar para a produção textual. E eu peguei o texto de La Loba, né, que para mim é um texto que eu tenho uma paixão muito grande, que fala desse feminino, né, esse feminino que vê a entrelinha, e a gente trabalhou com aquelas mulheres. E detalhe, tinham mulheres analfabetas, não tinham estudado, enfim, não sabiam, mal escreviam o seu nome, e elas estavam muito constrangidas nessa oficina, porque me procuraram e disseram assim, eu nem sei se eu fico, porque eu não sei escrever. Aí eu olhei, eu vou te contar o segredo, eu também não. E a gente riu muito, assim, né? Porque, na verdade, quem sabe escrever? O teu próximo texto é uma incógnita, né? E a gente partiu desse texto da Loba e elas produziram, obviamente, elas falaram e eu passei isso para o papel, exatamente o que elas estavam dizendo. E a profundidade e a reflexão não deixa nada, sabe? E é isso que eu gostaria que as pessoas entendessem. Você tem a capacidade, não se bloqueie porque tem que transformar esse teu sentir, esse teu olhar para uma linguagem, né, que é a escrita, que talvez você não domine. E isso, esse pulo é muito fácil de ser dado, basta você querer. Aí a gente tem as oficinas, tem as pessoas que fazem esse tipo de coisa, mas você precisa ter a ideia, você precisa ter o sentir, caso contrário não vai para o papel, né? E essas oficinas me mostraram desse potencial, sabe? Essa potência que dorme dentro de cada pessoa, né? E a partir disso, várias outras oficinas de texto, aí eu fiz várias, né, para vários campos, coisas extremamente técnicas, mas que as pessoas não conseguiam escrever, tinham bloqueios, até mesmo para suas dissertações e questões assim, e eu fiz oficinas para esse tipo de coisa. Como também para aqueles que estão fazendo, prestando vestibular, e a bendita redação tirou o sono de muitos alunos, né? E textos de vida, né? Que aí é aquele texto reflexivo, mais sensível, que te leva para Ih, cortou o som, um querida. autoconhecimento. Oi? Eu não tô te Alô? ouvindo. Ué, mas eu não mexi em Tá nada. conseguindo me ouvir bem? Eu te ouço bem, não tá me ouvindo? Eu não tô te ouvindo, não. Ué, eu não. Eu vou, quem sabe eu saio e volto. Deixa eu ver aqui. Não estão me ouvindo, pessoal? E agora? Tá me ouvindo? Oi? Tá, Tu tá de fone, né? tô. Quer que eu tire? De repente, né, no cabo do fone? Não. Eu vou tirar e vamos ver. Tá me ouvindo? Oi, tá me ouvindo? Eu vou sair. Gente, estava num momento maravilhoso. Tem que voltar esse som. Eu vou sair e volto. Eu saio e volto. Tá, tudo bem. Vamos fazer esse teste. Vamos ver o que aconteceu com o som da Margarida. E a gente já continua com a live sobre o feminino na escrita, essa expressão que recebe
independente de gênero, de homens ou mulheres, mas recebe tem essa percepção sobre o cenário, sobre sentimentos e emoções, para que a gente possa potencializar essa escrita da melhor maneira possível. Olha a Margarida voltando aí. Oi, Oi, voltou o som. voltou. Ai, que bom. Não sei por que que saiu, mas estou Viu? aqui. Tô vendo. E olha só, Marga, essa questão das oficinas eu tenho percebido também algumas mudanças e algumas também que persistem. Por exemplo, tu falou no início que algumas oficinas eram para as pessoas terem essa compreensão do texto acadêmico, né? Essa interpretação. Hoje parece que é ao contrário, né? Tem uma demanda muito grande das pessoas que estão na academia, desenvolvendo sua tese, sua dissertação, e tem esse bloqueio, essa trava, porque o texto acadêmico ele é muito rígido também, né? Ele tem essa questão técnica demais na sua comunicação que muitas vezes É faz o vazia. bloqueio produzindo, né? E é E vazia, né? eu acho também. Eu acho que tem formas mais leves, formas mais expressivas de tu dizer a mesma coisa, mas com maior amplitude, onde o maior número de pessoas vai compreender. E ficar com aqueles termos tão pesados e conservadores da academia, meio que mantém aquele núcleo, aquele nicho fechado, né? E os Não, melhores textos acadêmicos são aqueles que burlam exatamente a academia, né? Quando a pessoa escreve com essa verdade interna, com esse feminino, essa sensibilidade, né? Então, eu acredito que é possível, sim, fazer alguma coisa nesse sentido, de uma forma mais delicada, né? E esse delicado aqui se entenda incluir o outro, trazer o outro para o texto, que o outro se encontre dentro dele, mesmo que seja um texto acadêmico. Porque, na verdade, o que hoje a gente tem visto, e eu, dentro do meu trabalho, do escopo do meu trabalho, o que eu tenho percebido é que o texto, escrever, te leva a pensar, a refletir. E essas questões te jogam para dentro do teu interno, não tem como não ser. Então veja que lindo, né? Hoje a escrita, hoje o escrever um texto é uma forma de autoconhecer-se. E isso é importante. Exercer esse poder, né? Esse poder no sentido de potencialidade. Eu posso, eu tenho, não sou capenga, né? Porque as pessoas sempre se sentiram excluídas do mundo da escrita. Não porque não escrevessem ou porque não falassem, mas porque eles não sabiam escrever, não dominam as regras, né? Tem um texto do Veríssimo que eu adoro, que ele fala a respeito exatamente do escrever, né? Que escrever claro não é estar com o português correto, porque seria clareza. Mas é claro, escrever claro, você entende que é um texto claro. E ele vai brincando e jogando com o texto. É um texto bem antigo dele, né? O Gigolô das Palavras. E é exatamente, ele diz assim, ó, a gramática tem que apanhar todo dia para saber quem é que manda. E literalmente é isso. Então, quando a gente pega esses textos e mostra que pessoas que escrevem, que são reconhecidas, têm essa visão, parece que te autoriza a relaxar. E isso é uma questão, esse relaxamento, ele soltar e a forma como é dita, é muito do feminino. Senta aqui, vamos conversar um pouquinho, sabe? É um bate-papo. É uma conversa pós meio-dia, né?
Na divulgação dessa live, eu transcrevi um comentário teu. Tu diz que a expressão feminina independe do Do gênero gênero. masculino e feminino, né? Ela é uma expressão receptiva, que acolhe e transmite essa sensibilidade para que a gente possa nos comunicar melhor e alcançar o nosso objetivo com essa comunicação com as palavras. E eu queria que tu esmiuçasse um pouco mais isso, né? Porque às vezes o título da live é o feminino da escrita, ok, é só para mulheres, então. Não. Então a escrita é exclusivamente feminina. Não é isso, Ao longo dessa caminhada, assim, eu vi muito do masculino entregue, né? E, e é tão lindo quando a gente vê isso. E aqui eu não tô, sabe, não existe um julgamento. O que existe é uma contemplação. O que a gente, a minha geração, o que a gente vê hoje, existe uma coisa do masculino meio que o homem alfa, né, que é o macho alfa, coisas do gênero, ou então, não, agora é uma coisa, ou como que ele vai se expressar nesse mundo? Porque eu vejo que o homem, ele também está buscando uma expressão, e essa busca de expressão é feminino, entende? É um âmbito do feminino. A gente passou por várias etapas, não é? E tem um texto nesse mesmo livro das Mulheres que Correm com Lobos, que eu acho lindo e que fala do masculino, que é um texto do Manauí, que é um cachorrinho, né? Que é o faro. Né? A gente precisa entender essas duas potências, o feminino como receptivo e o masculino como a ação, a, a manifestação. Né? Eles precisam estar casados. E esse casamento, muito antes de ocorrer aqui fora, em eu encontrar um homem ou o homem encontrar uma mulher, tem a ver com a nossa expressão. A nossa expressão do feminino é a nossa receptividade à vida, às coisas que acontecem, é o nosso sentido. Enquanto que o nosso pensamento, o nosso mundo mental é o masculino. Né? E aí existem situações que o homem ele lida muito com esse lado concreto, manifesto, e ele esquece desse lado sensível que ele tem, né? Porque é exigido e cobrado demais dele outro. Né? E à medida que ele começa a se voltar para isso, e não significa que colocar em dúvida sua masculinidade, como houve um tempo em que isso era discutido, tem a ver com a sensibilidade do masculino. E o masculino é extremamente sensível. Né? Porque se a gente vai para a psicologia, a gente sabe que o Jung dizia assim, a mulher tem o ânimos, que é a sua parte masculina, e o homem tem a ânima. Só que existe uma ânima, uma. O homem tem um feminino. E a mulher, o ânimos, ele é os pensamentos. Então são muitos pensamentos. Entende? Enquanto que a gente sabe de homens que se matam, se suicidam, matam mulheres por amor. Esse amor aí, muito, muito, né? Assim, vamos discutir isso. Mas para eles é essa a explicação. O que está em jogo aí? Eu não sei lidar com isso. Como que eu lido com essa expressão que eu não conheço e que não me ensinaram? E uma das saídas, e aí terapeuticamente falando, porque eu já atendi dentro da terapia alguns homens, o momento que ele se abre, o momento que ele passa a colocar no papel, ele se autoriza a expressão, ele transborda. E olhar isso, e aí eu estou falando enquanto feminino, olhar isso num homem, essa expressão, é sublime.
essa capacidade que nos habita, ela é o que os gregos chamavam de atingir o Olimpo, porque é ela que eleva, deixando de ser muito abstrata, voltando para a Terra, porque se deixar eu vou, a minha flecha vai indo, como ela não tem gênero realmente, não é um, ela habita todos nós. A sensibilidade de um Fernando Pessoa toca qualquer um. O texto mais escrachado, debochado do Luiz Fernando Veríssimo faz qualquer um de nós parar e refletir sobre as verdades que ele está colocando. Isso para não falar de um Saramago, de outros tantos. E se não for para esses escritores, a gente pode ver textos que hoje são colocados muitas vezes no Instagram e no Face, de pessoas anônimas, de conhecidos que têm uma sensibilidade, que têm uma expressão ali que a gente se encontra, né? Então, independe do gênero, né? Porque isso nos une, essa é a condição humana, né? A necessidade de uma expressão que atinja o outro, que faça com que eu esteja na minha reflexão e nesse diálogo interno eu consiga encontrar o outro, né? Porque o outro se identifica. E nisso também a gente vai descobrindo a nossa potência criativa, né? Com certeza. Nessa caminhada. Tem muitas pessoas que eu converso no direct têm muita dificuldade em desenvolver essa habilidade. Questionam sobre assim, como eu faço para ser mais criativo? Não tem uma fórmula específica, né? Porque é um sentir isso. E é É, também uma forma de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento Elaine, assim, o que eu tenho visto, né, no meu trabalho, eu lanço muitas ferramentas, eu me valho de muitas ferramentas para auxiliar o outro. E aí ao longo dessa caminhada, eu olho muito para o mapa da pessoa. Nosso tema não é astrologia, mas né, dá uma pinçada aqui. Porque dentro da astrologia, tu olhando para a questão de Sol, Lua, ascendente, mas o Mercúrio dessa pessoa. Porque o Mercúrio fala muito dessa questão da expressão, né? De como ela compreende, como que ela capta o mundo e como que ela traz o mundo através disso para sua reflexão. Então, onde está Mercúrio, o que, que ela tem na casa 3 vai mostrar algumas coisas para dar uma entendida nisso. Eu tenho um Mercúrio em Sagitário, não, então é um Mercúrio flecha e está na casa da criatividade. A minha expressão ela é criativa, eu busco por isso. É uma forma de eu viver, né? De me expressar. E na minha casa 3, que é a casa do mental, eu tenho Libra, que é eu e o outro. É um pesar as coisas, um ir e vir. Então, assim, tem coisas que a gente pode estimular se valendo dessa ferramenta. Tem outras, né? Mas essa ferramenta eu vejo como muito poderosa, onde você consegue olhar e ver onde está o drama do outro, onde que está a dificuldade do outro, a pedra no caminho do outro, né? E como ele buscar a palavra boa, aquela palavra que vai vir cheia de sentimentos, e tem uma letra do Chico que está me vindo agora, que é a palavra boa, que é aquela palavra cheia de sentimento, que transborda, entende? E levar o outro a encontrar a sua palavra boa, o seu tom, a sua medida, é tudo, entende? É a própria palavra em movimento, né? Eu acho que é bem isso, é uma prática, e aqui nessa prática a gente precisa deixar a imaginação e a criatividade, né? Porque são elas que nos fazem levar à expressão. Uhum. Alguém Né? tem pergunta? Se tiver pergunta, pode enviar aí pela ferramenta ponto de interrogação que a Margarida vai Eu adoro responder. perguntas, por favor, pode fazer.
E é bem isso mesmo, né? Utilizar de ferramentas. Quem não tem esse conhecimento sobre astrologia, tem outras estratégias e técnicas também para perceber aonde habita essa criatividade em si, né? O foco todo, a questão toda é que a escrita é autoconhecimento, né, Margarida? Sim. Porque Cada um se vai não. ter a sua bola de cristal, como eu digo, sabe? Onde vai tocar. E é um toque consciencial, às vezes é mais na linha do não abstrato, é o concreto, a pessoa tem uma lógica muito boa, não, ela planeja muito bem, não, ela tem um signo de terra ali na casa 13, então ela é focadésima, sabe? E isso também é uma expressão, ser objetivo, ser conciso. O texto não precisa ter 1.000 palavras, ele pode ter 10 e dizer a mesma coisa de uma forma enxuta, maravilhosa, né? Sem devaneios, enfim. A gente precisa encontrar a nossa expressão, qual é o nosso modelito. O conteúdo vai diferenciar um do outro, né? É, eu trabalho muito assim com o pequeno empresário, com o empreendedor, com profissionais liberais. Então, são pessoas que criam o seu próprio conteúdo, são pessoas que escrevem e que muitas vezes procuram para trabalhar essa parte lúdica, criativa e fazer essa conexão com a sua verdade, o seu negócio, né? E isso na escrita comercial, quando ela se estabelece, ela, Deslanche. ela voa, assim, ela brilha e mostra realmente assim, ó, como o teu trabalho, o teu cotidiano, a tua profissão pode auxiliar outras pessoas e como isso pode ser realmente relevante no cotidiano delas, né? É, Só que esse encontro, muitas vezes, é questionado, né? Quando tu está falando no mundo dos negócios, porque as pessoas querem o quê? Querem escrever só copy, que é o texto de vendas, que é aquele texto comercial, que está ali para estabelecer a informação e captar a atenção do outro para vender. E aí tem esse choque, assim, e algumas vezes o cliente me demite ou eu demito o cliente, porque não tem, a gente não consegue se comunicar melhor, né? Mas como isso pode ser melhor visto nesse cenário empresarial? eu acho que já está, né? De alguma forma essa ruptura está acontecendo porque essa pandemia está levando as pessoas a se reinventar, a ressignificar. Não tem como. Elas já perceberam que não tem como. E tem alguns aspectos no céu, uma quadratura Saturno-Urano que a gente vai nos acompanhar esse ano inteiro, né, com pontos nevrálgicos maiores, um agora em junho, depois lá no dia 24 de dezembro, a crise vai pegar. A crise é uma crise que não é o financeiro, é tudo, entende? É a nossa forma de nos postar, é como a gente lida com tudo isso. Né? E as pessoas estão vendo hoje, pode ter o produto e tu não tem a quem compra, não tem como vender. Tudo bem, está se reinventando pela internet, pelas mídias, isso, ok. Mas vai chegar um momento que, o que eu vou fazer? Né? E não é ser pessimista, mas eu vejo como uma necessidade de ressignificação. Você precisa vender o seu produto? Sim, mas qual é a qualidade desse produto? E aqui a qualidade não é só o conteúdo dele, né? Mas quais são as suas implicações com o resto do planeta? Entende? As pessoas precisam ter isso claro. Hoje a gente está vendo uma era de cancelamentos e cancelamentos por coisas que há um tempo atrás tu nem imaginaria. Né? Então, porque tu compra uma empresa que não tem precaução, não tem o cuidado com a natureza, tu está sendo cancelado, entende? Então, assim, ó, quem é na verdade é você, cara pálida? Quem você pretende ser no planeta?
né? E tudo isso está pedindo, as pessoas precisam deixar claro isso, passa por um autoconhecimento que te leva a ressignificar a tua relação contigo, com o outro, com o planeta, com tudo. E isso vai passar na expressão da tua venda, necessariamente. É isso que a Kelly fez a observação aqui. A Kelly é mentora de negócios, de empreendedores, e ela colocou ali que ressignificar é importante. Com certeza, com certeza. Quer dizer, eu hoje não é mais assim, eu sou a Margarida Crefe, eu fui professora, eu sou. Tá, não, mas que tipo de trabalho, como que é, com que tu tá filiada? Aonde que tu vai buscar a tua fonte, né? Porque isso também é significativo. Não é porque a marca é estrangeira, não, é uma marca boa. Eu conheço a Coca-Cola desde que eu era criancinha, e, no entanto, só há pouco tempo que a gente foi descobrir que não é tão boa assim. Mas por quê? Porque agora as coisas estão muito claras, né? Tudo veio à tona. É que a gente não pode esquecer que nós temos que caminhar no dia a dia, nessa comunicação, seja ela pessoal ou de negócios, sempre de acordo com o propósito, né? Qual é o nosso propósito? Qual é a nossa verdade? Propósito e Como falou. clareza, transparência. Transparência, sabe? O que hoje engaja as pessoas é a tua transparência, né? Eu me lembro quando estava pintando aí o teu quadro, né? Que tu estava postando e tudo. Poxa, é uma mudança, né? Te coloca a casa de cabeça para baixo, e tu tá ali tirando a foto de como tá. Isso é de ser transparente. A gente está pegando uma situaçãozinha, mas essa transparência, é mesmo. Quando eu fiz a minha pintura aqui em casa, foi assim também. Entende? A pessoa se identifica com aquilo. Ela já se coloca no teu lugar, não deve ser fácil trabalhar assim. Tá? Muitos textos são feitos a partir de uma única postagem. Uhum. Então, isso é muito importante que a gente também se dê conta. É o processo que eu falei da terra. Coloca a semente, mas tem tanta coisa acontecendo ali embaixo, até aquela plantinha das caras aqui fora, que a gente não tem noção. E só vai entender quem fizer esse processo de se A deixar ser Kelly, semente. como ser transparente neste mundo cheio de cópias e principalmente cheio de cancelamentos? Ouvir a sua voz interna, aquele diálogo que eu falei no início. Entende? Independe, trazer um exemplo nosso, tá? Por mais que eu ouvisse, eu compreendesse que sim, precisa publicar, sim, precisa colocar. Enquanto aquilo não brotasse de verdade dentro de mim, eu não consegui fazer. E tu sabe o que eu estou falando, né? Ah, e isso é muito forte. Se a pessoa, ela precisa, independente do meio, independente do que os outros estão fazendo, ela precisa ver qual é a sua verdade. Primeiro, ela precisa acreditar no seu produto, perceber a qualidade desse produto para si, né? Porque o produto é uma extensão tua, é uma parte tua. Se você não se coloca ali, não vê o teu retrato naquilo ali, não tem como você fazer uma divulgação dele. Então, em primeiro lugar, é essa relação muito forte, né? E, por exemplo, astrólogo tem muitos. E eu não estou dizendo que eu sou melhor ou pior do que os outros astrólogos, ou como terapeuta eu sou melhor ou pior do que os outros. Mas eu sigo a minha verdade. Qual é a minha verdade? Eu olho para o outro e eu procuro escutar o outro. Então, a única coisa que eu posso oferecer, de verdade, é uma escutatória. E se eu prestar atenção naquilo que o outro está dizendo, eu auxilio ele a prestar atenção em si.
Tu sabe que eu frequentemente falo isso também para os meus clientes, que quando eu falo a expressão negócio, eu estou falando, me referindo à pessoa, a ti, né? Porque o teu negócio é tu. Tu investiu tempo, tu investiu dinheiro, tu investiu uh, experiência, conhecimento, tu investiu expectativa na criação daquele negócio, da tua carreira, do teu relacionamento pessoal, familiar, seja o que for que tu esteja colocando o teu olhar no momento. Aquilo ali é tu, é parte de ti, bem isso como tu disse. Então, ser transparente num momento de cópia, como a Kelly questionou, né, e como ser transparente em situações de cancelamento, é manter exatamente isso que tu colocou, Margarida, é a tua verdade. Porque se tu tá ali querendo compartilhar conhecimento por meio da tua carreira, aquela que tu escolheu, que tu planejou, que tu passou noites em claro, que tu abdicou, que tu chorou, que tu sorriu, né? Que tu... Gente, é demonstrar isso, o resultado disso. É colocar isso cotidianamente para as pessoas com quem tu quer que também elas se beneficiem daquilo que tu aprendeu. E eu vou botar mais uma pitadinha, assim, vou dar uma temperadinha nisso que tu tá falando, tá? Assim, eu vejo muito tudo aquilo que eu faço como um produto, né? O próprio mapa, né? Que é uma coisa que é desenhada, que é trabalhada, enfim. Eu tenho clientes que até hoje dizem assim, eu tenho o primeiro mapa que tu fez para mim, que era todo pintado, era uma mandala, tu desenhava. Claro, naquele tempo a gente não tinha ainda toda essa comodidade de programas que tu coloca ali os dados e o mapa sai prontinho. A gente calculava, fazia o mapa, desenhava. E era um tempo legal, mas levava-se muito tempo para fazer esse mapa, né? E ele é o meu produto, então vamos dizer assim, é o que eu vendo, né? É o que eu ofereço para o outro. E essa produção é um filho. Então, vamos dizer que esse negócio é o nosso produto, é o nosso filho. Como que a gente coloca o filho da gente perante o mundo? É o melhor filho, é o mais lindo, é o mais bonito, é o mais isso, é o mais aquilo. Porque ele é teu. Ele tem uma parte tua aprimorada. Né? Então, é o melhor, é o néctar, vamos dizer assim. Né? E colocar esse filho, esse produto em voga, é dizer para o mundo, olha, é isso que eu produzo. E é só dizer, é isso que eu produzo. Porque o outro vai olhar e vai ver se você for verdadeiro nessa produção, no sentido de se colocar, postar perante o mercado, as pessoas vão identificar a diferença. Porque você, ao mostrar, tu já está mostrando a tua diferença, entende? Está Isso estampado. Oi? Eu não te ouvi, cortou na hora. isso é ser transparente também, né? É uma transparência, assim, é buscar essa clareza. O que é a clareza, né? Você, aqui está a nossa imagem e eu vou buscar o ponto principal. O teu sorriso, né? A imagem. Exato, a gente vai e pega o principal da história. E isso é ser transparente, Olha aqui, evidenciar. a Adria Rocha diz que tem um mapa que tu Tem, a fez. Adriana é uma. Olha, vi, a gente, né, se acompanha aí. Fiz da filha também, enfim. São pessoas assim que manifesta na gente o quanto o trabalho vale a pena, né? Perceber esse caminhar. E isso passa pela Para gente, receptividade. para gente ir encaminhando para o encerramento já. Deixa eu ver que horas são aqui, né? Porque eu estou perdidinha, mas acho que já está. Estamos aí há 1 hora. Eu queria que tu falasse, são 2h06,
queria que tu falasse um pouquinho sobre a Vênus no processo de escrita. Como Pois ela se coloca? Quem é a Vênus na escrita? eu vou recorrer de novo a essa questão do texto da Clarice Píncola Estés, que é o Mulheres que Correm com Lobos. E, para mim, né, uma forma de ver a Vênus, ela é a isca do sentimento, que é o que nos une. Quando eu quero vender o meu produto, eu estabeleço um vínculo com o outro, estabeleço um vínculo com o meu produto, com o outro, enfim. E esse vínculo, essa atração, esse imã, é todo da Vênus. Ela que faz a atração, né? Ela que atrai. E ela atrai a gente por muitos motivos. Muitos motivos. Dos mais mundanos aos mais sublimes, né? E quando a gente pensa que um ano vai ser regido por ela, a gente precisa entender que essa expressão, tanto escrita como falada, como a escutatória, ela precisa passar pelo coração. E aí não é nos tornar mais bobinhos, então vai ser meloso. Não, é porque os desafios que vão ser colocados à nossa frente vão exigir de nós determinação, vão exigir de nós flexibilidade, vão exigir de nós uma capacidade de se reinventar diariamente. E isso é qualidade do feminino. Isso é a Vênus que nos ensina. Então, se abrir para esse ano, né, e vai entrar o ano astrológico agora dia 20, é dar início a uma nova etapa. E é tão significativo que o Sol entra no dia 20 em Áries e a Vênus no dia 21. Quem finaliza, quem foi o regente de 2020 foi o Sol, que botou tudo às claras. E ele entrega o ano e a Vênus entra num signo de fogo como Áries, que é o grande princípio de tudo, é o que dá o início a tudo, que tem Marte como regente. Ela entra nesse signo no dia 21. Então, o que você quer dar início num ano da Vênus? Você quer continuar do mesmo jeito? Você quer se abrir para a vida, você quer se abrir para esse novo, quer se abrir para essas novas estruturas que a gente ainda nem tem ideia do que seja, mas que estamos aqui para que possamos ser os primeiros, dar os primeiros passos. Tudo isso passa por uma relação primeiro contigo mesmo. Então, essa linguagem da Vênus é uma linguagem, num primeiro momento, sem palavras. E só ouvir e sentir faz o sentido para os próximos anos. Por isso que ela está iniciando essa etapa. E é muito significativo. Logo após um ano em que a gente foi jogado para dentro de casa, literalmente, se as pessoas pararem e sentirem um pouco, elas vão entender que a gente passou por uma grande guerra mundial. Estamos ainda nela. Mas dentro do conforto do nosso lar. Ou Então, não. se manifestar em nós uma vontade de a gente escrever um depoimento. O que significa para você esse movimento que é muito silencioso? Começou na natureza e tem sido feito há muitos e muitos anos. E ele está na gente. Como que é essa reflexão? É um desafio muito legal. Como que você sente esse movimento dentro de você? Então, isso faz com que a gente possa refletir. Você não precisa mostrar esse texto para ninguém. Num primeiro momento, ele é teu, sabe? Ele faz parte das tuas anotações. Eu costumo escrever todos os dias.
Eu acho que a única coisa que realmente eu digo assim, eu não posso ficar sem, é a escrita, porque ela me alimenta, né? E escrever, escrever. Escrever na vida e escrever dentro de si. E eu Sou sou muito super fã grata, de você. sou muito grata por esse momento e sou muito grata por falar sobre isso, sobre uma coisa que me toca tão profundamente, né? Que é falar desse feminino. Muito obrigada, Margarida, por compartilhar com a gente o teu conhecimento e também, principalmente, por falar desse tema que é o feminino na comunicação, na escrita, no nosso comportamento, no nosso entendimento como ser e como ser expressivo, né? Como expressão. Gratidão, Adorei. a gratidão a todos que estão aqui. Vi que entrou mais gente que eu conheço, as pessoas que eu não conheço também. Um prazer enorme de ter falado com vocês. E, enfim, a gente está aí na vida e lá na página do Kiron, Margarida Crefe. Obrigada. Muita luz. Muita luz para todos nós. Muito obrigada. Um beijo a todos. Beijo. Agora eu vou passar o mesmo trabalho que eu passo sempre, que é encerrar a live. E conseguir salvar.